Olá, pessoal. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Jorge Ávila, eu sou bacharel em administração pela UEPG, também estudei 2 anos de ciências econômicas lá na UEPG, antes de partir para a especialização em gestão de negócios do Departamento de Ciências Contábeis da Federal do Paraná. E estou atendendo ao pedido de um grande amigo meu, o professor João Filho, que me convidou para que a gente conversasse um pouquinho hoje a respeito dessa situação que a gente está vivendo, como que a gente vai começar a sair dessa situação com uma visão administrativa, digamos assim, né? A gente está conversando hoje com futuros colegas de profissão na administração, né? É isso? Então vamos, sem mais delongas, começar lá. Mas antes, também gostaria, óbvio, de agradecer a oportunidade da, da Unopar por estar abrindo esse espaço para que a gente estivesse hoje aí tendo essa possibilidade, né? Mas então, sem mais delongas, vamos lá dar uma conversada. A galera tá animada para voltar ao normal depois que tudo isso acabar? Não quero jogar água no chope de ninguém, mas muito provavelmente a gente não vai voltar ao normal que a gente conhece, o que a gente conhecia até alguns meses atrás. A gente vai estar vivendo aí um novo normal que é normal, usando aí uma ambiguidade, que aconteça depois de grandes eventos, né, de grandes eventos históricos. Quando eu falo eventos, não me leve a mal, né, é só um sinônimo aí para acontecimentos, para fatos, né. Então, quando eu falo eventos, eu estou me referindo a isso. E é normal que a gente saia de grandes eventos históricos com uma nova normalidade, né, no mundo, pelo menos no cotidiano, nos primeiros nos primeiros meses e anos aí, e algumas coisas elas ficam, né? Elas ficam como legados, ou para o bem ou para o mal, ou como ônus ou como bônus, mas o patamar anterior a gente não retoma 100%, né? Falando aí um pouquinho sobre a administração, já que a gente está conversando com administradores, né? Chovendo aí um pouquinho no molhado, a nossa ciência ela não é nem exata e nem humana, né? É uma ciência social aplicada, assim como a economia, assim como as ciências contábeis, a contabilidade, enfim, outras co-irmãs. Então, se ela não é nem uma ciência humana e nem uma ciência exata, uma das nossas grandes funções enquanto profissionais aí dessa área é estar fazendo a leitura da sociedade, e isso nos ajuda bastante no processo de tomada de decisão. Claro que a questão do marketing, a questão dos recursos humanos, a questão dos custos e a questão de planejar, organizar, dirigir e controlar, né, esse ferramental aí da administração é muito importante, mas também é importante que a gente tenha uma leitura da sociedade atual, porque a gente precisa saber aonde a gente está inserido enquanto cidadão, enquanto profissional aí dessa área, aonde os nossos clientes estão inseridos, aonde a empresa que a gente trabalha, em qual sociedade ela está inserida, né? Então, muito importante também nesse processo de tomada de decisão é termos uma leitura um tanto quanto apurada da sociedade, né? E para que a gente, né, tenha essa leitura, eu trouxe alguns fatos históricos e os seus desdobramentos, alguns desdobramentos de alguns fatos históricos, né? De como depois desses acontecimentos, a sociedade viveu um novo normal, que é nosso tema principal de hoje, né? Como que a sociedade viveu uma nova normalidade depois desses grandes fatos históricos. Antes de prosseguir, eu só queria já pedir algumas desculpas, primeiro porque eu tomo bastante água, que eu tenho muita sede. Também, se escutarem algum latido de cachorro, porque o cachorro do vizinho ele é meio bravo, se escutarem algum som diferente é porque
alguns outros vizinhos gostam de escutar música alta e também tem mais gente aqui em casa. Essa também é uma nova lição aí desse período, né, que a gente precisa ter paciência no convívio com a sociedade, no convívio com os outros, com os de dentro de casa e com os vizinhos, né? Então, peço só desculpas se acontecer alguma coisa nesse sentido aí. Mas vamos retomar aqui o nosso assunto, né? Então, trazendo alguns fatos históricos e os desdobramentos e os novos normais depois disso, né? A nova normalidade da sociedade depois disso. Eu começo aí no pós-guerra, não vou trazer, né, o período de guerra, mas o pós-guerra ali, Segunda Guerra, metade da década de 40 para frente, ali, principalmente década de 50. A guerra terminou ali por volta de 44, enfim. Depois disso, um dos bônus, né, das coisas boas que aconteceu depois disso foi a criação da ONU e todo o aparato que a gente conhece aí, né, todos os outros órgãos também ligados à ONU, a Unicef, né, a questão lá de fundos para crianças aí no mundo, a Unesco, a questão cultural, a própria OMS, né, que hoje a gente está escutando bastante por causa da pandemia que a gente está vivendo. Então, vem aí da criação da ONU nesse período, algumas dessas coisas, dessas instituições um pouquinho depois, mas todas fazendo parte, né, da ONU. Tivemos ali também, depois desse período pós-guerra, uma reorganização mundial, principalmente ali na União Europeia, onde depois de muitos e muitos e muitos anos conseguiram ali, pelo menos para um bloco de países, a consolidação, né, da União Europeia enquanto bloco econômico, enquanto bloco, né, bloco de maneira geral. Teve lá a criação da moeda única deles, né, desse bloco, a zona do euro. Isso traz também para nós desdobramentos até hoje. Se a gente for ali pegar a questão do Brexit, né, que é a saída do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha do bloco, ele trouxe grandes impactos econômicos lá quando esse rumor começou a acontecer, daí teve lá o plebiscito, e, enfim. E para a região ainda está trazendo grandes impactos, mas de maneira global já deu uma absorvida, né? Então, coisas que estão acontecendo hoje vêm lá desse novo normal da década de 40 e 50, né? Que, né, começou lá, não, na verdade, não o bloco, né? Mas essa consolidação, né? A consolidação da União Europeia vem de lá. Também nesse período ali do pós-guerra, a gente teve uma guerra fria, né? A guerra que não foi uma guerra bélica, né? Que não teve disparo de armas, mas foi uma guerra fria, principalmente entre dois grupos, né? O grupo dos países que estavam mais pró-Estados Unidos e o grupo de países que estava mais pró-União Soviética, né? E desse período, a gente tem grandes fatos, né? Que foi a guerra espacial. Primeiro, a União Soviética colocou um ser vivo em órbita da Terra, que foi a cachorrinha Laika. Depois, também a União Soviética colocou o primeiro homem no espaço em órbita, que foi o Yuri Gagarin. E para só depois os Estados Unidos colocarem os primeiros astronautas na Lua, né? Foi lá a galera do Neil Armstrong, acho que é isso, né? E o que a gente tem de bônus desse período? Primeiro, a possibilidade de a gente estar conversando como a gente está conversando, né? Porque eu falo isso porque a internet, ela vem dessa questão militar e muito desse período aí, né? Ela teve o grande boom ali, mundial, no comecinho da década de 90, mas ela vem desse período militar, né? Era uma ferramenta militar. Própria questão aí dos GPS que a gente tem hoje no celular, nos próprios carros mais modernos, né? Não tão modernos assim, mas enfim, vem também nesse período. O GPS era também uma ferramenta militar, uma ferramenta militar. E várias outras questões tecnológicas, muito na questão automobilística, assim, que me lembra assim, de bate-pronto, mas outras situações aí envolvendo tecnologia vem desse período,
dessa guerra não bélica, digamos assim, que foi a Guerra Fria, que se originou, digamos assim, depois do novo normal lá da Segunda Guerra, né? Do pós-Segunda Guerra. Caminhando um pouquinho aí na história sobre mais um novo normal, depois de um grande acontecimento, foi a crise do petróleo ali nos anos 70, que foi uma crise que teve vários ciclos durante essa década, né? Que por diversos fatores internacionais aí a países ligados ao OPEP, os grandes produtores de petróleo, né? Fatores que se desdobraram e provocaram grandes crises em vários países do mundo todo, na verdade, né? Grandes falências, grandes quebras de empresas, desemprego e tudo mais, relacionadas à crise do petróleo, que o preço do petróleo disparou por diversos fatores lá nessa década, né? Dos períodos mais fortes dessa crise, teve um aumento no preço do barril do petróleo em 400% dentro de um período de 5 meses. Então foi um negócio absurdo que aconteceu lá nesse período aí, nessa década. E claro que afetou aqui também o Brasil. E em meados aí dessa década, em 1975, em novembro de 75, o Brasil lança então o Proálcool, que foi uma tentativa de saída aí para que o Brasil tivesse uma outra possibilidade de combustível em detrimento aos combustíveis ligados ao petróleo, né? Aqui no país, a questão da produção do açúcar, ela estava com preço um tanto ruim, e por isso que foi incentivado que o Proálcool fosse ligado à produção da cana-de-açúcar, né? Por isso que o nosso álcool aqui no Brasil é de cana-de-açúcar, ele vem desse período aí. Aí a crise passou, os preços se normalizaram e aconteceu o inverso. O preço da produção de açúcar ele ficou muito mais vantajoso do que a produção de álcool, e o Proálcool ali acabou logo depois desse período, mas ele retorna futuramente, né? Nesse período aí o Proálcool ele foi única e exclusivamente pela questão econômica, pela questão da não dependência dos combustíveis ligados ao petróleo, mas depois ele volta com outras intenções, digamos assim, né? Muito também pela questão ecológica, né? Tinha me fugido o termo, mas depois ele volta entre outras situações, mas também pela questão ecológica aí, né? Da queima de combustíveis mais ecologicamente corretos, digamos assim. Então, se a gente tem álcool hoje, a possibilidade de álcool hoje nas bombas, é porque aconteceu isso lá na década de 70 e o mundo se viu obrigado a buscar outros combustíveis que não fossem ligados ao petróleo. Vindo aqui um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso país, alguns fatos históricos que também trouxeram grandes bônus para a sociedade, aqui para a nossa sociedade no caso, foram vários acontecimentos políticos que aconteceram ali na década de 80 até meados da década de 90, logo depois então do fato anterior que foi a crise do petróleo. Então ali a gente tem as diretas já, salvo engano, alguns movimentos mais fortes de rua começaram ali em 82. O Brasil vinha num período militar onde a população ela não escolhia o presidente através do voto direto, né? E teve uma grande comoção lá no começo dessa década, da década de 80, para que em 85 houvesse ainda de maneira indireta, mas uma eleição entre dois civis no colégio eleitoral, né? Entre o Paulo Maluf e o Tancredo Neves, onde o Tancredo Neves se consagra então presidente eleito, primeiro civil desde 1964. A história nos conta, né? Creio que todos saibam, óbvio, né? Tancredo não assume, acaba falecendo antes de assumir. Começa lá o então governo Sarney, e como o Brasil vinha de um rompimento
de uma situação governamental ali, né, que era diferente da democracia, digamos assim, né? Então, por esse rompimento, foi necessário que houvesse um processo constituinte que terminou ali em 88, que nos deu a nossa Constituição, nossa Carta Magna. Logo depois disso, teve as eleições em 89 do presidente Collor, onde o presidente Collor foi eleito em segundo turno, mas ele logo saiu em 92 no impeachment. Não sei se está escrito certo ali, se tiver errado, depois a gente corrige. É, Depois do impeachment do então presidente Collor, quem assume foi seu vice, o presidente Itamar, que tentava de todas as maneiras solucionar o problema econômico que o país vivia, que era a hiperinflação. Isso vinha lá desde o final da década de 70 em um grande número, né? A inflação era absurda e já em 92 isso ainda não tinha acabado, né? E vários ministros passaram pelo Ministério da Fazenda, né? Hoje é o Ministério da Economia, mas na época era o Ministério da Fazenda, até que assume o ministro Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro na época, né? E a equipe, né, do então ministro nos deu aí o Plano Real. Só lembrando que FHC ele não era economista, né? Ele era sociólogo. Olha o ponto que o país chegou, né, de ter que ter um sociólogo no Ministério da Fazenda para tentar solucionar o problema aí, e o problema foi resolvido, né? E toda essa caminhada histórica do Brasil ali que eu coloquei, ele culminou para que a gente derrotasse ali depois de 94 esse grande dragão que a gente falava na época, né, o dragão da inflação, monstro da hiperinflação. Até trouxe ali um número acumulado da inflação entre dezembro de 79 e julho de 94. Esse número eu peguei num livro da Miriam Leitão. Até depois eu coloco no final essa indicação de leitura. Então ali ela traz que dentro desse período que eu comentei, dezembro de 79 e julho de 94, que foi o ano da criação do Plano Real, a inflação acumulada no período chegou a 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões 717 mil 617%. Como que a gente não pode tratar isso como um legado, né? Tipo, a questão de a gente ter acabado com esse monstro da economia, né? Isso foi um grande legado da época, que nos trouxe um novo normal, né? Porque o que era o normal da época? Era ter uma gigantesca, uma enorme dificuldade de planejamento. Pensem vocês hoje, futuros administradores, já pensem que vocês fossem formados já e estivessem atuando naquela época. Como que se planeja a questão de custos se você compra alguma coisa hoje para a empresa lá, faz uma compra de maquinário ou de matéria-prima, de insumos, e daqui a 2, 3, 4 dias isso vai estar num preço muito acima. Como que se planeja a questão de finanças num período assim onde você não tem ideia de como vão estar os preços no próximo mês? E isso não só na questão empresarial, na questão de famílias mesmo, né? Eu era infantil nessa época, né? Era bem criança, na década de 90, e minha mãe conta que quando saiu o pagamento, no dia do pagamento dos assalariados, a galera corria para os mercados para fazer estoque mesmo de mercadorias, né? Principalmente de gênero alimentício, de material de limpeza, porque não sabia se o salário no dia seguinte ia conseguir comprar as mesmas coisas que comprava no dia anterior. Isso era uma questão diária. A inflação na semana ela chegava a 2 dígitos, a inflação no mês às vezes ela chegava a 3 dígitos no mês. Então era um negócio absurdo. Como que se planejava nesse período, né? Então o normal nessa época era outro, e depois disso a gente tem um novo normal que a gente vive até hoje, né? Depois aí de todos esses acontecimentos e do Plano Real nos trouxe esse bônus, né? Essa nossa possibilidade de estar fazendo de fato planejamento, né? Um planejamento mais concreto e mais real, digamos assim, né? Isso vem lá desse período. Ainda bem que aconteceu isso, né? Não me veria administrador naquele período louco lá.
Bem, depois disso, da década de 90, a gente tem um grande, um grande fato mundial que nos trouxe também vários novos normais, né? Que foi aí o atentado de 11 de setembro de 2001. Foi o grande, talvez o primeiro grande acontecimento que eu me lembre com bastante nitidez. Os grandes acontecimentos, eles trazem isso pra gente, né? A gente consegue lembrar deles, assim, do dia que eles aconteceram com bastante nitidez de memória, né? Enfim, nunca se imaginava que os Estados Unidos eles fossem atacados dentro do seu próprio território, dentro da sua grande metrópole econômica, que era Nova York, que é Nova York, né? Então, isso foi um troço absurdo que aconteceu na época, né? Onde os aviões foram sequestrados pela Al-Qaeda e foram jogados nas Torres Gêmeas, as Torres Gêmeas do World Trade Center desabaram, enfim, foi... Isso vocês com certeza também sabem. Mas, assim, poder estar vivendo aquela época foi um negócio, assim, surreal e assim que a gente não imaginava, assim, algo daquele mote acontecendo, né? E desse período a gente teve, na minha concepção, muito mais ônus do que bônus, né? Trago um dos grandes ônus desse período aí, desse novo normal depois do 11 de setembro, que foi a questão xenófoba, né? Contra os populares lá do Oriente Médio, principalmente os islâmicos, né? Nossa, você pegar um meio de transporte, principalmente avião, trem, onde tivesse uma pessoa caracterizada, né, com as características lá do Islã, do Oriente Médio, depois desse período, principalmente nas semanas depois que aconteceram isso, nos meses depois que aconteceram isso, era motivo para que até houvesse briga e houvesse discussões, houvesse agressões xenófobas mesmo, né, com relação a aquele pessoal, com relação aos cidadãos lá do Oriente Médio e ao pessoal do Islã. Isso muito triste, na verdade, né? Isso foi um bônus um bônus não, né? Um ônus que vem lá dessa época, né? Depois disso também, um novo normal foi a questão da segurança, principalmente nos aeroportos e nas estações de trem de grande trajeto, né? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, para nós hoje é normal que haja revista nesses locais, uma revista muito mais pente fino, digamos assim. Isso vem lá muito dessa época, muito do medo de que atentados como aquele voltassem a acontecer, né? Um novo normal desse período foi essa questão aí meio alucinada das coisas. Também no mundo inteiro, houve a questão de leis antiterroristas, até que no Brasil, se não me engano, tem lei antiterrorismo, que estavam usando aí até alguns anos atrás nos protestos de rua, enfim. Não gostaria de entrar aí nessa seara, mas enfim, esse também foi um grande acontecimento que trouxe um novo normal para o mundo, com ônus e com bônus, né? Coisas boas e coisas ruins. Mais coisas ruins do que boas, na verdade. Caminhando um pouquinho mais para a história, ali em 2008, aí eu já acho que alguns já vão se lembrar da grande crise econômica que aconteceu, principalmente, teve, né, seu start lá nos Estados Unidos, com a explosão, digamos assim, da bolha imobiliária lá americana. Ela foi basicamente uma crise no sistema financeiro, uma crise de confiança, que trouxe como um novo normal novas relações entre os governos e os sistemas financeiros, né? Por que eu trago isso? Porque, como foi uma explosão de uma bolha imobiliária lá nos Estados Unidos e que trouxe uma grande quebradeira, principalmente de alguns bancos e de algumas grandes empresas,
Na época, o governo americano ele foi muito criticado por estar dando grandes incentivos financeiros para essas grandes empresas se recuperarem na época, em detrimento do povo que estava perdendo o emprego e que estava enfrentando de uma maneira muito pior essa crise, né? Com certeza, né, sempre do maior para o menor sempre acaba tendo um impacto muito maior quando crises assim acontecem, né? E o governo americano foi bastante criticado nesse sentido, por isso que eu trago que dessa crise financeira que abalou o mundo lá em 2008, uma das coisas boas até que aconteceram foi essa situação de uma nova relação entre os governos e os sistemas financeiros, né? Que no Brasil a gente teve a famosa frase da pessoa que sentava lá no Planalto na época, né, que aquilo era uma pequena marolinha, mas uma pequena marolinha que chegou aqui e chegou forte também, né. Eu não sei, na verdade, o que tem naquela cadeira, né, porque em 2008 a pessoa que estava lá disse que era uma pequena marolinha. Hoje a pessoa que está lá disse que a gente está enfrentando uma gripezinha. Enfim, o pessoal tem o costume de minimizar as coisas quando está lá, né, mas enfim, esse também não faz parte do nosso assunto aqui de hoje. Então, daí chegamos a. Podia ter trazido alguns outros fatos, como o impeachment aqui no Brasil e o que isso desencadeou, mas vamos já ao fato que nos interessa aí, né, que é o Covid-19 e o novo normal do mundo depois dele. Assim, algumas coisas que a gente já tem presenciado, já tem vivido, já tem sentido, é a questão do home office, né, das pessoas trabalhando em casa e muito provavelmente depois do Covid-19 isso vai ser olhado com bons olhos por muita gente, principalmente por empresas, né, pelas empresas, né. Até também quem está trabalhando e tem alguns bônus com isso, vai com certeza também incentivar para que isso seja expandido. Isso com certeza vai ser uma realidade que vai nos trazer novas situações, em que vai nos levar a que tenhamos novos espaços até compartilhados. Por exemplo, eu não preciso ter um escritório meu, posso às vezes usar um espaço compartilhado com outras pessoas e trabalhar em home office nesse espaço durante alguns dias da semana, durante algumas horas do dia. Isso muito provavelmente vai ser visto com alguns bons olhos depois de que passar aí o Covid-19, talvez como um novo normal. Também a questão do EAD, até meio que isso que a gente está fazendo hoje, né? A questão do ensino à distância, ela já era uma realidade e já tinha crescido muito nos últimos anos, mas com o advento aí dessa crise de saúde, onde as pessoas têm por obrigação de ficar em casa, então fiquem em casa se puderem, né? Então, as pessoas não podem estar na aula presencial e a questão do EAD eu vejo que está vindo como uma realidade consolidada, né? Veio para ficar, não só na questão das aulas de universidade, mas até eu faço inglês numa escola aqui da cidade e a gente está fazendo inglês via EAD. A própria Secretaria de Educação aqui da cidade transformou a TV Cultura, a TV Educativa, em um canal para aulas para as crianças, enfim. Essa também é uma nova realidade que a gente vai estar convivendo aí depois do Covid-19. Eu particularmente tinha um pezinho atrás com relação ao EAD, muita gente também tinha, mas foi obrigado a tá fazendo isso e sentindo como funciona, e olha que fui surpreendido positivamente com essa situação do EAD e coloco que com certeza vai ser uma das coisas que veio para ficar. Já vinha, na verdade, já era uma realidade, mas acabou consolidando. Outro ponto que eu vejo também como uma nova realidade, um novo normal, é a questão dos deliveries, né? Não só para comida, né? Não só para a gente pedir lá. Pode falar marca aqui? Tá, vamos falar, se não puder depois corta. O iFood, o Uber Eats, mas enfim. Essas questões, não só para essas questões de alimentação,
Mas também eu vejo que abriu um espaço bom, um espaço importante para pequenos serviços. Por exemplo, para a questão de levar os documentos de um lugar a outro, na questão empresarial, enfim, eu acho que a questão do delivery, ele acaba também sendo uma nova realidade, não só para a questão de alimentos, mas para outras situações também, né? Serviços online, bancos online já vinham com força aí no mercado e os grandes bancos agora também tiveram que obrigatoriamente entrar nessa onda positiva, que eu vejo como positiva dos serviços online de bancos, né? E não só nos bancos, mas tive algumas situações no meu trabalho em que tive a possibilidade de estar fazendo serviços online de cartório também, que eu vejo de uma maneira positivaça também, que você não precisa ir até o cartório, solicitar o papel lá, o documento assinado. Poxa, hoje a gente tem a assinatura eletrônica, né? Vamos estar usando mais essa situação aí. Eu acho que isso que possibilitou para que os cartórios também tivessem essa situação de serviços online. Até serviços mais burocráticos, como a emissão de impostos e alguns outros serviços, a nossa prefeitura aqui da cidade de Ponta Grossa tem feito, e vejo isso como um bom avanço aí, um bônus bastante efetivo que a gente vai também vivenciar depois do Covid-19. Muito provavelmente lá quem está se utilizando desse serviço vai pedir para que isso continue, né? Ou vai forçar para que isso continue. Porque, se na época lá que a gente estava em casa acontecia desse jeito, por que não pode continuar assim? Particularmente, primeiro, principalmente pelas questões aí burocráticas de cartório, prefeitura, enfim. Eu acho que a gente deu um avanço importante aí nessa questão. Também na questão da ciência, diariamente, incansavelmente, as pesquisas para que sejam descobertos aí medicamentos para o Covid-19, elas estão acontecendo, né? E com isso abre um leque gigantesco para que novos medicamentos sejam descobertos para outras situações, né? Mesmo que acidentalmente, digamos assim, né? Como aconteceu com a penicilina, né? Então, muito provavelmente desse período a gente vai estar aí com um grande avanço da ciência nesse sentido aí, com novos medicamentos e novas descobertas. Acho isso também muito importante. Uma questão mais de lazer também, a consolidação do streaming, que é a nossa nova maneira de assistir filmes e de ouvir músicas, né, ali pela Netflix, pela Amazon, pela Globoplay, enfim. Isso acabou se consolidando nesse período. E também uma nova maneira de a gente assistir shows, que é através das lives, né? E isso também eu acho que veio para ficar. Por exemplo, está acontecendo um grande evento lá, um grande espetáculo, digamos assim, lá. Tá, um Rock in Rio, um Lollapalooza, enfim. O, por que não está transmitindo isso numa casa de shows aqui em Ponta Grossa, por exemplo? Tá, que a gente pode ver isso na Globo lá depois do Corujão, né? Às vezes eles passam, né? Geralmente quando isso acontece. Mas por que não em tempo real, lá numa casa de shows aqui em Ponta Grossa, por exemplo? Acho que as pessoas desse negócio aí, desse ramo de negócios, com certeza estão pensando já em como que vai funcionar essa questão do entretenimento depois do Covid-19. E essa questão das lives eu acho que é um negócio para ser bem visto. Também na questão política, esse períodos assim nos trazem surgimentos de novas lideranças e consolidação de outras, né? Quando algumas lideranças se veem incapazes de resolver ou de estar à frente de situações como essa, novas lideranças acabam tomando seu espaço, né? E não vejo isso de maneira negativa, vejo isso como bem positivo aí para essa situação. Se a gente observar bem, a gente já está vendo isso, né? Mas também não quero entrar muito nesse sentido aí. Então, vindo também já para um aspecto mais direto, né?
Sobre tudo isso, os impactos ruins, né, que acontecem, que vão acontecer e estão acontecendo, infelizmente, eu vejo que os grandes impactos eles vão acontecer nas micro e pequenas empresas, né? E tanto os governos como nós mesmos, enquanto cidadãos, até enquanto profissionais ou futuros profissionais da área da administração, a gente precisa olhar com bastante carinho para as micro e pequenas empresas, né? Porque são elas que são responsáveis por 54% dos empregos formais no país. Olha o tamanho disso, mais da metade, mais de 4% da metade, né, dos empregos formais no nosso país aí advém da micro e pequena empresa, né? Do comércio do bairro, do contador que tem uma secretária, do pequeno contador que tem uma secretária, do advogado que além da secretária tem lá um estagiário, enfim, os MEIs, né, os micro e pequenos empresários, enfim, as micro e pequenas empresas vão sofrer, estão sofrendo e a gente precisa, não só enquanto pessoas, enquanto governos, mas enquanto cidadãos, aí tá olhando para essa situação. Um dado aí do Sebrae, né, que em 2009, até dezembro de 2009, a quantidade de pequenos negócios no país ela era de 15,4 milhões, basicamente concentrada no Sudeste. Acho que eu cortei o mapa e cortei errado, mas basicamente concentrado no Sudeste, depois no Sul e no Nordeste, Centro-Oeste e Norte, né? Então, é um setor que infelizmente vai sofrer mais. Indo para frente, o que a gente considera como pequeno negócio no Brasil também, aí dados do Sebrae, dados da lei do pequeno negócio, né, no Brasil. Traz algumas diferenciações ali do microempreendedor individual, que é o MEI, que é a pessoa que tem um CNPJ para estar trabalhando como autônomo, a microempresa e a pequena empresa. Essas diferenciações elas acontecem ali pela receita bruta anual, até 81 mil o microempreendedor individual, até 361 mil o microempresa e de 360 mil até 4,8 milhões de receita anual a pequena empresa. Reparem que isso é receita, né? Não é lucro. Creio que como administradores vocês, como futuros administradores, vocês saibam fazer essa diferenciação aí entre receita e lucro, né? Se a gente for pegar o lucro, talvez, não talvez, mas com certeza esses números aí, eles, nas micro e pequenas empresas, acabam diminuindo e diminuindo bastante. Falando sobre sobre micro e pequena empresa, a gente cai na questão do empreendedorismo. E nas falas que eu faço por aí, eu costumo estar sempre trazendo esse gráfico do Sebrae, que trata sobre o empreendedorismo, as taxas de empreendedorismo no Brasil, as taxas dele por oportunidade e por necessidade. O quanto do empreendedor brasileiro abre o seu negócio porque teve uma oportunidade de empreender e quanto desses empreendedores abrem o seu negócio por necessidade mesmo de estar abrindo um negócio para que isso seja o seu ganha-pão, na verdade, né? Esse estudo ele começou a ser feito ali em 2002 e trazia uma taxa de 42% por necessidade de 55% por necessidade ante 42% por oportunidade. Depois isso deu uma modificada e o gráfico se inverteu até então. E reparem ali que ano após ano ali tem algumas modificações aí no gráfico e trago ali dois grandes momentos, digamos assim, onde o gráfico por necessidade aumentou em detrimento por oportunidade, que é no ano de 2009 e depois no ano de 2015.
Se vocês prestaram atenção em tudo isso que a gente está falando até hoje, foi devido a grandes fatos históricos que isso aconteceram, que isso acabou acontecendo, né? Em 2009, por causa da crise de 2008, né, que abalou o mundo inteiro ali, as pessoas elas acabaram perdendo o emprego e por necessidade tiveram que empreender. Isso acabou impactando ali no gráfico. E depois, de uma maneira absurda, digamos assim, que fez com que esse patamar voltasse para patamar de décadas anteriores, foi em 2015, de 2014 para 2015, que foi o... Não tratei aqui nessa nossa conversa, mas foi um grande fato aqui nacional que a gente passou por uma crise política, né? E impactou bastante na questão econômica. Em 2015, vejam ali que o empreendedorismo por necessidade voltou, foi maior inclusive que em 2007, foi maior que antes do período da crise anterior. Então, foi algo bastante forte que aconteceu ali e a gente pode ver muito ali por esse gráfico. E até depois de 2015, 16, 17, 18 ali, que 18 é o último ano que tem esse estudo, porque o de 2019 ainda não saiu, mas vinha tendo uma pequena melhora ali, né? Não tão robusta, mas vinha apresentando pelo menos uma tendência de melhora, né? Lembrem lá das aulas de métodos quantitativos, né? Tendência. Vinha apresentando ali uma tendência de melhora. Esse gráfico da necessidade ali, quanto menor, é lógico que é melhor, porque as pessoas deixam de empreender por necessidade e passam a empreender porque tem oportunidade. É meio triste olhar para isso ali, porque a gente vinha mas numa pequena melhora econômica, e até que o Covid veio e impactou a gente de maneira estrondosa, né? Medidas governamentais para que pelo menos seja enfrentado, tentar que a gente enfrente de maneira um pouquinho mais suave essa situação. O governo liberou ali 98 bilhões de auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas, para alguns, né, para alguns MEIs, que se enquadram lá nas regras do governo, para os empreendedores informais e para as pessoas de baixa renda. 98 bilhões de reais que vão ser em depósitos de 600 reais, 3 depósitos de 600 reais, para esse pessoal que se enquadra nessas regras lá que eles estabeleceram. Também, se não me engano, a partir de junho ou julho vai ser liberada uma nova rodada de saques do fundo de garantia, que podem chegar até R$ 1.045 por pessoa que tenha direito lá a receber, a sacar o seu próprio dinheiro, na verdade, porque esse é o dinheiro do contribuinte, né? Mas vai ser aberta uma nova rodada desses saques. A estimativa de injeção na economia é de 34 bilhões de reais aí dessa forma ali. Então, estimativa de 98 bi de auxílio emergencial e de 34 bi com saques do fundo de garantia. Fazendo então uma analogia, principalmente das micro e pequenas empresas, com relação à saúde, né, já que a gente está falando muito da saúde, vamos ver os desafios do administrador pós-Covid-19, principalmente para as micro e pequenas empresas. Então, vamos imaginar que essas micro e pequenas empresas, o micro e pequeno empreendedor individual, enfim, que ele fosse uma pessoa, que ele já vinha com sintomas de doença. Vamos colocar esses sintomas de doença aí como sintomas no fluxo de caixa dessas empresas, né? Só que ele não sabia que doença era essa, até que veio uma crise muito forte, o Covid, e onde essas empresas elas precisaram ir para a UTI, tomar um medicamento muito forte, que foram aquelas duas questões que eu coloquei ali atrás, um medicamento forte que são esses 130 bilhões. Isso trouxe e vai trazer algumas sequelas, como o desemprego forte, que vai estar influenciando naquele gráfico que eu coloquei também anteriormente, no empreendedorismo por necessidade, e uma nova reorganização, né, aí na questão econômica, principalmente, né.
Aí, depois desse medicamento forte aí que esses pacientes tomaram, no pós-UTI, eles foram para casa e vão precisar tomar um medicamento contínuo. Descobriu-se aí que essa doença era uma doença de tratamento contínuo, tipo diabetes, por exemplo, em que a pessoa precisa estar tomando sempre lá a insulina, né? Só que essa insulina aí, ela, para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas, elas vêm aí de linhas, vão vir, tem de vir por linhas de crédito a custo baixo, sendo do governo ou sendo de bancos. A questão de estar adquirindo dívidas, mas dívidas saudáveis, né? Não dívidas ruins. E isso pode vir também de autofinanciamento, né? Se a gente não tem plano de saúde, não seria esse autofinanciamento, aí a gente vai pro posto de saúde, né, pro governo, digamos assim. Mas a gente precisa, principalmente enquanto administradores, que vai estar na linha de frente da gestão dessa crise daqui a alguns anos, tá orientando, tá fazendo estudos para que haja a consciência de que essas empresas elas tenham a possibilidade de estar, pelo menos por um pequeno período, tendo um autofinanciamento. E isso vem dessas empresas estarem economizando, e, enfim, em que essa economia tenha que ser dividida aí entre empresa e clientes, né, onde as empresas elas tirem um pouquinho ali da sua margem e repassem outro tanto para os clientes, mas enfim, as empresas daqui para frente elas vão precisar se reorganizar nessa questão de fluxo de caixa. Isso eu acho que vem como uma grande lição aí dessa crise que a gente está enfrentando, né? Que as empresas elas precisam buscar a sua saúde enquanto podem ter essa saúde, né? Em tempos de não crise, digamos assim, né? E esse eu acho que vai ser um dos grandes desafios nossos enquanto administradores e profissionais aí dessa área, né? Tá orientando e tá buscando gestão das empresas nesse sentido, de buscar a saúde das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, num período de não crise. Bom, acho que já devo ter falado muito aí, já devo ter até estourado o meu tempo, peço desculpas por isso. Fica aí o meu muito obrigado com relação a essa oportunidade de estar falando com vocês aí. Deixo os meus contatos ali de e-mail, Facebook, Instagram, qualquer coisa para a gente estar batendo um papo sobre essa e sobre outras situações. Eu queria poder falar muito mais, mas isso demandaria muito mais tempo. Mas fica aí o meu muito obrigado e, se puder, fique em casa, né? Não pensem só na saúde de vocês, né? Às vezes a gente, quando eu falo isso, eu falo porque às vezes quando a gente tem menos idade, quando a gente é mais jovem, a gente acha que é super-herói e que nada vai acontecer com a gente. Mas se você tem esse pensamento, pense que às vezes você, mesmo sendo um super-herói, ou pensando que seja, os seus pais não são, os seus avós não são, às vezes aquele seu colega de trabalho tem algum problema de saúde que pode ser impactado, enfim. Eu acho que esse período é um período também de a gente não estar olhando só para a gente, mas estar olhando também para o outro. Então fica aí essa dica que todo mundo está dando, na verdade. Se puder, fique em casa, para cuidar não só da sua saúde, mas para cuidar da saúde dos outros que o rodeiam. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e, independente da religião de vocês, fiquem com Deus. Até mais, um abração. Tchau, tchau.